Capítulo 7. Exatamente no tempo estipulado de 15 minutos, Antonella surgiu da porta de vidro, correndo com uma mala deslizando ao seu lado. Ela conferiu o céu limpo e soltou um suspiro de alívio. O susto do trajeto anterior não havia sido nada bom. Obrigada por esperar. O abatimento dela pesava em sua voz. Eu disse que ia aguardar. Sei disso. Você realmente é um homem de palavra. Ela respirou fundo enquanto parecia se encorajar para dizer algo, pois seus olhos se fixaram nos meus por alguns segundos, que corriam no relógio como minutos. O tempo parecia não findar quando nos olhávamos. Desculpe mais uma vez se fui grosseira com você antes mesmo de conhecê-lo, Sebastián. Meu mundo está de cabeça para baixo. Como percebeu, tive que fazer uma escolha. Embuti as mãos nos bolsos. Minha expressão com a boca comprimida e os olhos alargados enfatizava o quanto eu achava corajosa. Deve ter sido difícil tomar essa decisão. Falei e ela aqueceu com a cabeça. Eu vi no jornal a repercussão da sua saída bombástica da igreja. Ah, não! Já viram notícia? A mão dela arrastou o cabelo para trás. Observei o rosto esboçar tristeza. Várias camadas de emoções se misturavam na expressão desolada. Claro que isso aconteceria. Meu pai é um empresário conhecido. O pai de Horácio também. A situação demandava cuidado. Lidar com pessoas poderosas era pisar em um campo constituído de egos avantajados. Agora entendi por que você jogou aquele jornal fora. Foi para eu não ver que eu falava de mim, não é? Antonella despencou o olhar para os pés, suspirou e voltou a me fitar. Mais uma vez, meu coração bateu apertado. Forçando não me envolver, além do que já estava enfiado até o pescoço naquela situação, evitei olhar nos olhos entristecidos diante de mim. Desviei a atenção para o piloto sentado no comando do helicóptero. Eu avistei apontando o pulso. Precisamos ir. O outro passageiro, pelo visto, desistiu de embarcar. Sorri sem vontade. Estava escrito na planilha de turistas do hotel que Horácio Lousada Ramos havia reservado de última hora o voo a Tegeri. Sinal de que o destino de Antonella era o mesmo que o meu desde o início, desde quando nos esbarramos. Não foi necessário trocar-nos mais palavras para encerrarmos esse assunto noivo em fuga. Resgatei a mala e estendi a mão para que ela entrasse no helicóptero. Aproximadamente 1 hora após o embarque, chegamos ao nosso destino. Logo, avistei o espelho d'água da piscina, ladeada pela areia da praia de um lado, e a estrutura alongada de cimento da construção no lado oposto. A aeronave fazia o último sobrevoo marítimo para finalmente pousar no heliponto do hotel. De cima, pude avistar a duna do pôr do sol e os telhados das casas da vila se apresentando mais escurecidos aos meus olhos, reforçando que o sol havia se posto há algumas horas. Nossa passageira dormiu. O piloto revelou, ocultando um sorriso. Percebi. Ela estava muito quieta desde a metade da viagem. Se eu te contar tudo o que aconteceu com a Antonella desde ontem, olha, ela é forte, muito forte. De soslaio, Caleb me olhou e sorriu sem abrir os lábios. Sua discrição era seu ponto forte. Depois de um tempo, ele alertou. Acorda a princesa e avisa ela que vamos pousar. Ok. Virei a cabeça para Antonella. Sua boca aberta demonstrava que seu sono era profundo. Caleb era cauteloso e prezava pelos passageiros. Era sua regra que todos estivessem acordados no momento do pouso e com os cintos afivelados. Senhorita Antonella, chamei-a baixinho, sem sucesso. Então, ergui o tom de voz. Senhorita Antonella. Preguiçosamente, os braços alongados se espicharam para cima. Em seguida, ela foi com as mãos ao rosto e deslizou os dedos nos olhos.
Analisei os movimentos lentos e delicados e senti aquela afeição pela brasileira se instaurar outra vez em mim. Tudo que ela fazia me cativava. Não me perguntem o motivo. Nossa, desmaiei! Por quanto tempo dormi? Quase toda a viagem, respondi. Ganhei um sorriso menos pálido e um olhar liberto de hesitação. A confiança dela em mim começava a ser conquistada. Mas eu queria mesmo me empenhar para trazê-la para mais perto. Não sei se valeria tanto esforço. Talvez somente ser educado era suficiente. Eu estava com a mente atrapalhada. Por Deus! O pouso foi perfeito, sem nenhum inconveniente. Bastava os que haviam acontecido desde um embarque no Rio de Janeiro. Obrigada pela carona. Antonella agradeceu Caleb, falando alto sobre o ruído das hélices ainda na ativa e desafivelando o cinto de segurança em seguida. Não há de quê. Ela piscou para ela, fez todo o procedimento de desligar a aeronave e desceu em seguida para o ar livre. No segundo seguinte, eu o segui e endireitei as costas. Meus ossos estalaram, a coluna deu uma chiada, uma vez que havia emendado a viagem de retorno da Espanha ao Brasil. Ela é muito educada. Meu amigo fez um elogio a ela assim que nos vimos fora do helicóptero. Na maior parte do tempo, quando ela fica nervosa, com um sorriso de canto de boca, encerrei o assunto e vi que Antonella sairia do interior do helicóptero. No mesmo instante, dei a mão para que ela descesse a escada. Mais uma vez gentil. A chica me elogiou e eu me senti feliz por ter transmitido uma boa impressão no final de tudo. Seus pés vacilaram quando ela pisou no chão. Foi instantâneo segurá-la em meus braços. Seu corpo longilíneo aqueceu o meu. A boca desenhada se entreabriu. Pude sentir o hálito quente vindo dela e fazendo cócegas em meu rosto. Perdi o fôlego e fiquei sem ação. Como um dos dois tinha de quebrar o clima que volta e meia se instalava entre nós. Era impossível que ela não captasse essa energia involuntária. As contas carameladas piscaram, fazendo-me retornar à razão. Dei um passo para o lado e pude notar que ela admirava a noite de Jeri. O céu está lindo, tudo estrelado. Senhorita, bem-vinda ao paraíso chamado Jericoacoara, consegui dizer, recuperando a respiração antes entrecortada. Ela declinou as pálpebras e, com a voz baixa, declarou: Pensei que o slogan da cidade fosse O amor está em Jeri. Meu noivo, quer dizer, ex-noivo, queria ir a Veneza na lua da mel, mas eu convenci a ficar no Brasil. Aqui temos tantos lugares lindos e achei Jericoacoara perfeito e tão romântico. Ela encontrou meu olhar outra vez cheio de camaradagem. Vai ser bom passar um tempo sozinha e colocar os pensamentos no lugar. Quem sabe ainda não tem volta? Demoro a me decidir por alguma coisa, mas quando decido, nós nos entreolhamos por um tempo mínimo. Vai dar tudo certo, senhorita. Seus lábios esboçaram um sorriso de diversão. Essa sua frase clichê? Vai dar tudo certo? Frase de bom ânimo? Enruguei o nariz buscando aceitação. Tá certo. Vou me lembrar sempre desse jargão quando estiver me sentindo para baixo. Assim que se fala. Agora vamos, senhorita Antonella. Deixa que eu levo a mala. Caleb disse em um tom mais alto para ser ouvido. Fiz um sinal de joia para ela. Andamos lado a lado sobre o caminho de pedras pequenas e contornamos o chalé onde eu morava, com destino à recepção. Antes de pisarmos no assoalho frio, ela calçou o meu braço com a sua mão em concha. Uma corrente elétrica se arrastou em minha pele como seu toque. As coisas estavam saindo do controle. Seria deselegante retirar meu braço da posse momentânea da chica. Mas é que eu me surpreendi com a forma como meu corpo
regia ao encontro das nossas peles. Virei-me para ela, ainda que o meu propósito fosse me libertar da sensação que havia me tomado. Por que você está me chamando de senhorita, Sebastián? Ah, agora você é minha hóspede. Quer dizer, do hotel. Questão de respeito. Não. Não vamos mudar a nosso tratamento informal, tá bom? Ela sorriu e comprimiu os lábios. Não faça isso, moça. Distraí-me com os lábios dela se alargando minimamente em um sorriso enquanto se apertavam, chateados. Esse conjunto de reações fofas me fez perder o foco de me manter em uma posição segura em relação a Antonella. Ela era cativante. Caleb que não ouvisse o que minha mente falava naquele instante. Então fizemos um acordo. Continue me chamando de Antonella, por favor, e eu não te chamo de senhor. Se ela soubesse... Na verdade, me referir a ela com formalidade era uma forma de me poupar do risco de interagir mais de perto com ela durante sua hospedagem. A voz firme, em contraposição aos gestos suaves, além do corpo escultural, não me ajudava mesmo nada a manter a coerência em seu devido lugar. Ok, vou me lembrar da sua recomendação. Agora vamos fazer o seu check-in? Assim que pusemos os pés na recepção, André apontou os olhos para mim e foi logo dizendo: Fez uma boa viagem, senhor? Melhor impossível. Você pode fazer o check-in da senhorita Antonella? Eu vou para o meu quarto. Preciso fazer umas ligações. Olhei para ela ao meu lado. A moça vistoriava a decoração rústica da recepção. Espero que você aproveite a sua estadia em nosso hotel. Ah, então você é o gerente? Que bacana! Sorte a minha que estávamos no mesmo voo. Sorte a nossa. Às vezes a vida nos une com algum propósito. Eu me interrompi. Pude conhecer você. Não resisti e pisquei negando o meu firme propósito de não paquerar a moça. O rosto dela corou. O meu, nem um pouco, embora a consciência gritasse para ficar quieto no meu canto. Sentindo que sua pele queimava, ela foi com as mãos no cabelo e fez aquela confusão de enrolá-lo, ainda que o foco dos seus olhos fôssemos meus. O curioso é que eu já identificava alguns dos seus gestos de acordo com suas emoções. Por mais que ela quisesse camuflar o que pensava, não conseguia conter sua pele clara de avermelhar, ou sua mão e sobrancelha de agirem de forma que a entregassem. Todas essas reações indicavam que eu a afetava de alguma forma. Gosto de moças espontâneas. Ai, ela não é. O recepcionista quebrou a liga que acontecia entre mim e Antonella. André, por favor. Eu sabia muito bem o que ele diria. Então cortei a fala do rapaz. Algo que me incomodava era ser rotulado pelo que possuía e não por minhas qualidades e defeitos. Herdar os erros de comportamento do meu pai era o que eu não precisava em minha vida. Dê uma checada no número do quarto disponível da reserva, pedi. Sim, senhor. Antonella, aproveite sua estadia no nosso hotel. Nos esbarramos por aí? Ah, com certeza. Vou estar em Jerry até o final do mês que vem. Depois volto ao Rio. Vamos inaugurar uma filial na sua cidade antes do verão começar. Que máximo! Ah, então até. Com um aceno de mão, ela se despediu de mim e se virou para André. Fiquei me perguntando se havia algo subentendido na pergunta dela. Ela queria me ver por ver ou nada. As coisas estavam saindo do controle. Muitos problemas me cercavam e eu não podia mudar o roteiro programado. Esbarrei em Caleb sob o alisar da porta. Ele vinha com a mala da moça. Seu Caleb, estamos com um problema na reserva da senhorita Antonella. André informou ao ver o gerente. Logo paralisei onde estava e aguardei suas palavras. Em se tratando de Antonella e seu passado recente, tudo podia acontecer. Até mesmo a reserva ter sido cancelada por seu ex-noivo ou por sua família.
após largar a mensagem clara a elas de preciso respirar novos ares. Não é possível! Ela se exasperou. Como isso pode estar acontecendo? Eu deveria ter previsto que meu pai cancelaria a reserva, querendo me castigar. Foi ele que nos presenteou com os dias da lua de mel. Como eu havia previsto, a sucessão de problemas não havia se extinguido. Explique melhor, André. Caleb pediu assim que colocou minha mala no chão e contornou o balcão. Não dei a mínima ideia ao gatilho que disparou em meu canal lacrimal e controlei a torrente de água que ousava emergir dos olhos. O cansaço dominava minhas emoções. A dor que senti no peito parecia que explodiria meu coração. A cabeça latejava. Tudo em mim estava prestes a desintegrar sob o teto de palha trançada. Fiz um movimento circular nas têmporas. Caleb coçou a barba rubra. Parece que temos um grande problema aqui. Que passa? Graças a Deus, Sebastião se apresentou na conversa. Sei lá, ele estava conseguindo quebrar a minha resistência e passar a me dar segurança. A situação seria resolvida, já que o europeu era o gerente, não era? Somente então notei a plaquinha prateada grafada com as palavras Gerente Geral na camisa florida do Caleb. Se ele era o gerente, então o Sebastião era o quê? Não temos vaga até quarta-feira. A reserva em nome do senhor Horácio Lousada Ramos foi cancelada há quase 1 hora. Um casal, que estava na fila de espera, trocou de hotel e veio para o nosso estabelecimento logo que o comunicamos, senhor. Não creio. Que falta de sorte. Externei meu pensamento em voz alta e minha garganta se apertou. Mas entendo a decisão deles de vir para cá. É o melhor da cidade. Nenhum check-out para amanhã? Pude ouvir o gerente perguntar. O recepcionista franziu os lábios, dando a entender que, em definitivo, não. Eu estava mais que lascada. Capítulo 8. Droga! Sentar-me sobre a mala e chorar não era a melhor opção. Eu não queria agir como no aeroporto, repetindo meu pranto. Pelo visto, eu teria que tomar as rédeas da minha vida na marra. Demonstrar maturidade era questão de prioridade naquele momento. Eu tinha feito a minha escolha, não tinha? Ergui o nariz, não com petulância, mas asseverando a mim mesma que eu precisava reagir. Por mais que meu cérebro estivesse entrando em curto de tanto esgotamento, eu tinha de encontrar uma saída para o meu problema mais recente. Soprei o ar em um desabafo. Então vou procurar uma pousada ou hotel. Desculpe o transtorno. Revelei minha intenção aconchegando a alça da mala outra vez em minha mão. Pelo visto, seríamos amigas por muitas horas ainda. Talvez eu tivesse de usar a mala caríssima como travesseiro em alguma calçada. Calçadas. Outra amizade que eu havia conquistado nas últimas horas. Lamentável. De jeito nenhum, Antonella. Tive uma ideia. Se o chefe concordar com meu pensamento... Caleb afirmou, redirecionando o olhar para Sebastião, ao meu lado. Eles trocaram olhares em uma conversa que se desenrolava em silêncio apenas entre os dois. Pude constatar que Sebastião se entregou ao esticar um sorriso débil quando eu o olhei de frente. Não apreciei a sensação de estar no meio de um fogo cruzado. Sebastião mora em um chalé no hotel, em uma área reservada. Sabe como é, o dono tem seus privilégios. Caleb informou seu plano com entusiasmo e puxou os fios longos da barba enquanto não tirava os olhos do seu... chefe? Caramba, Sebastião realmente era o dono do melhor e mais charmoso hotel de Jeri. 5 estrelas na beira da praia com piscinas particulares em cada quarto. Meu queixo caiu. Por isso sempre argumentei com a minha mãe, dizendo que eu não precisava me vestir com luxo, ostentar joias e malas caríssimas para ser feliz. Olha só o Sebastião. Ele era um exemplo do que eu valorizava. Não que eu o conhecesse profundamente, mas a simplicidade podia ser vista pela camisa de malha e calça jeans, além de uma gentileza sem fim que parecia ser seu maior artigo de luxo.
E mesmo que tenha sido por uma sugestão meio impositiva do gerente, o espanhol não se esquivou de me amparar com o teto, nem que fosse por uma noite. Será um prazer ceder o chalé para Antonella. Mas de jeito algum eu aceitaria tirá-lo do seu conforto, ainda mais depois de tantas horas viajando. Sebastião era gentil, e mais uma vez eu me senti péssima por tê-lo julgado quando o vi dormindo no avião, sentado no lugar que deveria ser do Horácio. Juro que pensei que ele estivesse com um sono atrasado devido a uma noite de farra e não em decorrência do jet lag. Essa herança de suposições arbitrárias que meus pais tinham um costume de fazer não caberia ao meu novo estilo de vida. Eu teria de policiar meus pensamentos. Eu posso dormir na sua casa, Caleb, eu o ouvi dizer. Epa, espera aí. Não, Sebastião, é injusto você sair da sua casa para me dar espaço. Fique o tempo que precisar, Tica. Temos outro problema. Ah, não. Caleb voltou a falar. Meus pais estão lá em casa com meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. Ao Miguelzinho. O bom entendedor consegue ler a mensagem em suas entrelinhas. Olha, gente, obrigada por tudo até agora. Nem sei como agradecer a vocês pela carona. Com certeza eu vou conseguir um lugar para passar a noite. Talvez eu antecipe a volta ao Rio. Então me ocorreu que não teria mais passagem de volta porque ela havia sido comprada com o cartão de crédito do Horácio. Respirei fundo. O jeito era seguir em frente se quisesse ter um pingo de dignidade. Os olhos do recepcionista me encararam com pesar. Sorri minimamente para ele e agradeci sua solidariedade com um gesto de cabeça. Antes que as lágrimas pudessem dominar meus olhos, acenei para eles e fui em direção à porta. Saí para a noite escura e amena da primavera de Jeri. Andar pela rua de areia com uma mala sendo equilibrada nos braços a cada passada definitivamente não era meu sonho na cidade do amor. O que deveria ser um charme rústico, o piso da cidade era a própria areia da praia, estava sendo meu pesadelo. Sério. Tentem andar em uma rua arenosa com uma tonelada de calcinhas e sutiãs pesando a sua mala. Como divar desse jeito? Saco. O abandono, o perigo, seja lá o que circulava de emoções doentias em meu sangue, despertaram o instinto da busca por proteção. O receio do novo pulsava nas têmporas. O estômago ardia em expectativa. O coração batia sem sincronia. Então uma voz sussurrou no fundo da minha mente, sugerindo que eu deveria ligar para minha avó, a única pessoa em quem eu confiava além da Heloísa. Ela era a dona da escola onde eu trabalhava desde que me formei em pedagogia sob protestos do meu digníssimo pai, o que eu fiz de bom grado. Desafiá-lo sem um confronto direto era algo que eu amava de verdade fazer. Parei na esquina entre a ruela do hotel e a avenida principal da cidade. Olhei sobre o ombro e me despedi do hotel dos sonhos. Soprei o ar. Mala, mala, vamos voltar para o meu colo. De repente, quando eu estava no movimento de inclinar o corpo para a frente, senti dedos compridos cunharem meu braço. Não vou deixar você sair por aí sozinha à noite. Ela levou as mãos ao lado dos olhos e fez movimentos circulares. Cerrou as pálpebras e soltou um longo suspiro. Parecia estar com dor de cabeça. A minha tinha começado a latejar. Sebastião, não sei. Acho que prefiro achar outro lugar para me hospedar. Não quero que você pareça um zumbi, tipo do The Walking Dead, andando por essa cidade de areia. Falei na tentativa de ela sorrir e consegui. Além de forçar um sorriso, ela baixou a guarda. Foi o sinal suficiente para que eu pudesse me aproximar dela como um passo. Ficamos tão perto um do outro que o meu coração disparou. Há tempos que isso não acontecia comigo ao conhecer uma mulher. Não, eu estava somente esgotado fisicamente e o corpo havia reagido para me lembrar de que precisava descansar. Era como se estivesse andando sob o sol escaldante de um deserto. Meus miolos confundiam as sensações. Meu corpo está todo moído da viagem. Você também deve estar cansada.
Esse foi meu tiro de misericórdia. Vamos fazer o seguinte. Aceite minha oferta e vamos voltar para o hotel. Amanhã você decide o que fazer. Por mim, pode ficar conosco o tempo que quiser. Por favor. Falei, sibilando, com cautela. A boca de Antonella deixou escapar um suspiro de exaustão. Tudo bem. Ela sentiu. Nem pensei mais que um segundo para recolher a mala dela em meus braços e levá-la de volta ao hotel. Capítulo 9. Caminhamos em silêncio pela areia externa até o meu chalé. Foi como se tivéssemos selado um acordo tácito de trégua. Ela estava tal ou mais sem jeito do que eu por ter que dormir comigo. Quer dizer, na minha casa. Fique à vontade, Antonella. Ali está o banheiro, se quiser tomar uma ducha. Ali o quarto. Apresentei meu espaço a ela e fechei a porta com o pé. Como pode ver, a sala tem o sofá e a TV. É simples. É aconchegante. Ela sorriu tímida, a voz amollecendo como um bocejo. Sim, eu gosto de morar aqui. Ah, por favor, posso? Pedi permissão para levar a mala ao quarto. Não é justo, Sebastián. Eu dormir no seu quarto. Eu me viro no sofá mesmo. De jeito nenhum, chica. Minha abuela me ensinou a ser um cavalheiro como as mulheres. Ela fez um bom trabalho. Os lábios dela emitiram um sorriso vulnerável, demonstrando seu cansaço. Antonella não tinha mais forças nem para sorrir. Estendi a mão e a convidei para se sentar, se quisesse, é claro. Irritá-la era o que eu menos queria. Deus sabia disso. Vou pedir que tragam um jantar para nós. Você deve estar com fome, não está? Continuei falando alto de lá. Se quiser dar uma olhada no cardápio do hotel, costuma ficar na mesinha ao lado do sofá. Vou ver se tem alguma bebida na geladeira. Estranhei a mudez completa da moça. Retornei à sala e ela dormia, deitada de lado e com as pernas recolhidas no peito. A vulnerabilidade dela não condizia com a língua afiada. Cocei a barba com um dedo e cruzei os braços. Avaliei aquelas últimas horas em que havíamos atravessado um turbilhão de acontecimentos juntos. Antonella era linda e eu teria de me esforçar muito para me fazer de desentendido. Mas a única vez que me permiti cair dentro de um relacionamento havia sido uma furada. Meu coração não suportaria mais uma decepção. Mais uma vez minha cabeça deu um curto. Nada a ver pensar em Antonella e relacionamento. O que eu tinha que fazer para o meu bem era, a todo custo, conseguir outro teto para me esconder literalmente da moça de olhos desafiadores. Fiquei em dúvida se a pegaria no colo e a levaria para a cama, onde era mais confortável. Meus olhos pairavam sobre ela, indecisos. Desisti. Melhor não. Sei lá. Quando acordasse, ela poderia me interpretar mal. Resolvi ir até o quarto e encontrar um cobertor no armário. Assim o fiz. Com cuidado, eu a cobri em seguida. Ela deu uma mexida e uma resmungada ininteligível. Bom sono, chica. Assim que falei, circulei o pescoço e pude ouvir estalos que repercutiram em meus ouvidos. Fui andando e me equilibrando sobre os tênis, pisando de leve para o assoalho de madeira não chiar. Acordar Antonella não estava nos meus planos. Eu precisava refrescar a cabeça e curtir meu momento comigo mesmo e, o mais importante, traçar planos de como coabitar com ela pelos próximos dias. Enfiei o rosto na geladeira e descobri um sanduíche de atum e água de coco para acompanhar. Sorte que os funcionários do hotel haviam abastecido com uma diversidade de bebidas e frutas. Não era exatamente sorte. Eles eram eficientes. Eu tinha que reconhecer a qualidade de cada um que trabalhava no aroma marinho.
a começar por Caleb, meu braço direito para todas as horas. Com o sanduíche na mão e um copo em outra, fui à varanda, lugar onde eu mais gostava de passar meu tempo livre, para olhar as ondas do mar se movendo no infinito além da piscina. El mar é vida. Falei em um momento de nostalgia. Em Jericoacoara, eu havia me encontrado. Tive o cuidado de fechar a porta de vidro para não acordar Antonella. Eu precisava entrar em contato com a abuela e dizer que tinha chegado são e salvo em casa. Mas meu estômago roncava. Era necessário calá-lo como sanduíche. Ao morder o primeiro pedaço, o toque da mensagem do celular soou na varanda e o som se perdeu como um vento que zunia constante. Um dos motivos de eu ter construído o hotel à beira-mar foi justamente a junção das várias manifestações da natureza em um único lugar. Cruzei as pernas sobre a mesa baixa diante do sofá, agradecendo o relaxamento. Caleb, como estão as coisas aí? Precisa de alguma coisa? Ainda estou no hotel. Era como se eu o visse na minha frente com um sorriso prestativo no meio daquele monte de fios de barba cobre. Equilibrei o sanduíche na mão enquanto digitava a resposta. Está tudo sob controle. Daqui a pouco vou pedir algo para comer. Caleb. Ok, então vou para casa. Amanhã precisamos nos reunir para repassar o que aconteceu por aqui durante sua ausência. Na parte da tarde, de preferência. Caleb. Perfeito. Até. Antes de desligar o Wi-Fi, enviei mensagem para minha avó. Ela não respondeu de imediato. Era provável que estivesse dormindo. Tudo o que eu mais queria naquele instante era aclamar meus ossos como um banho de piscina e depois dormir. Horas após, já em sono profundo, ouvi um grito e me sentei de súbito na cama. Dessa vez, o som não era abafado, nem mesmo se perdia no ar. O grito de "não" se acumulou em meus ouvidos. Demorei uns bons segundos para capturar a vida ao meu redor. Tatei a cama. Tudo bem, eu estava em casa. Esfreguei o rosto com as palmas das mãos e me levantei em busca do que acontecia na sala. Presumi que Antonella havia tido um pesadelo. Seria o mais provável. Era possível que a cena do não casamento fosse o estopim para o grito. Nosso subconsciente trabalha muitas vezes em nosso comando. Então fui ao encontro da moça e... Merda! Simplesmente perdi a ação. A imagem dela sobre a mala veio forte em minha lembrança, como um flash recente, ao avistá-la com o rosto marcado pelas lágrimas. Pobrecita. Sentei-me bem próximo a ela. Suas mãos tremiam. A respiração entrecortada pelo choro partiu meu coração. Os olhos âmbar eram tão lindos para se manterem tristes por tantas horas. Tomado por uma onda de compaixão, fui impedido de falar de imediato. Dei espaço para que ela assimilasse o sonho, a realidade, ou seja lá o que estivesse sentindo. Vencido o silêncio inicial, perguntei: o que posso fazer para te ajudar? Imagino que deve estar sendo difícil para você. As mãos, com dedos finos, faziam um movimento de atrito e arrastavam uma na outra. Como o cabelo, que ela enrolava 3 vezes consecutivas. Suas mãos desempenhavam mais um movimento repetitivo. Eu não era muito competente para interpretar gestos, mas estudar os dela não era mistério algum. Mas você está sendo um grande amigo me acolhendo em sua casa. Amigo? Talvez fosse melhor me considerar um amigo para ela. Facilitaria meu lado. Ela fungou. Empurrei o braço dela com o meu. E a repetição da cena da calçada me arrancou uma risada. O que foi? Ela quis saber. Nós nos conhecemos há menos de 12 horas, mas os flashbacks de cenas acontecem a todo instante. Nos seus olhos, avistei a mensagem clara de que a culpa a incomodava. Desculpe. Eu quis dizer que parece que nos conhecemos há mais tempo. Eu não quis dizer.
Não, tudo bem. Eu sei que estou sendo um peso para você, repetitiva mesmo. Olha, eu chorando outra vez. Cocei a pele ao lado da costela, me punindo. Você não é peso algum. Não pense assim. Se quiser falar o que de fato aconteceu para fugir do casamento, estou aqui. Às vezes, faz bem pôr para fora o que sentimos. Antonella silenciou. Como não sabia ao certo se estava ajudando ou não, eu me preparei para me levantar, firmando as mãos às palmadas no sofá. Você não comeu nada desde que chegamos. Eu pedi um caldo de frutos do mar para você tomar quando acordasse. Quer que eu esquente? Então, me ocorreu que... Você gosta de frutos do mar? Uma mão sobre minha me impediu de levantar. Sebastián, você fez isso por mim? Olhei outra vez para o rosto sofrido. Isso o quê? A comida. E você esquentaria um caldo para mim agora? De madrugada? Sim, por que não? Você se preocupa tanto comigo. A voz dela falhou. Eu não fazia ideia de que a moça petulante fosse frágil. Ou apenas não tivera tempo para especular sobre como ela era de fato, além dos seus gestos. Na minha cabeça, Antonella era mais forte do que acabara de demonstrar. Não, eu estava sendo injusto. Decidir largar o noivo no altar não era para os fracos. Antonella limpou a umidade do rosto e tomou fôlego para falar. No momento em que eu ia pisar no tapete vermelho da igreja, eu estava me sentindo uma fraude. Fraude? Explique melhor. Eu gosto de dinheiro, de conforto. Seria hipócrita se dissesse que não. Quem não gosta? Só que para eu me manter no padrão afastado da minha família, eu tinha de me calar e compactuar com o jeito vazio do meu pai. Eu era pipa boada. Passei a adolescência achando o máximo ser chamada pelos jornais como a princesa da celulose. Eu fazia besteira atrás de besteira para chamar a atenção delas. De quem? Dos meus pais, ora. Ela se empertigou. Elas viviam o mundo delas, o amor delas. Ela declinou a olhar para as mãos. Teoricamente tinha muitos empregados para me fazerem companhia. Eu sei como é isso. Demorei anos para entender quem eu era. Que eu era mais do que uma garota mimada. Que eu sonhava em ser amada. Eu era o centro das atenções do mundo. Menos delas. Continue. Então, perguntei ao meu pai se ela iria me ajudar a ampliar a escola da minha avó, como ela havia prometido. Sabe, eu tenho o sonho de criar um ensino real. Eu queria investir na educação. Como assim? Ensino real? Fui sincero ao me interessar pelo que Antonella tinha em mente. Acho a educação escolar um saco. O método é chato. Eu ia para a escola e achava tudo um tédio. Eu não sei como é aqui no Brasil, mas estudei em internato e era muito formal. Também me achava chato estudar. E olha que era uma das melhores instituições da Espanha. Você estudou em internato? Jura? Ela inquiriu em um certo tom de incredulidade. Juro. Os dias pareciam não se desenvolver. Era entediante. Pensei várias vezes em pular o muro que rodeava o prédio e pedir asilo à minha avó, mas ela era muito alto. Então não cometi a burrice de quebrar uma perna ou braço se eu pulasse. Ri de mim mesmo. Antonella fez o mesmo, mas sem separar os lábios. Creio que mais por educação do que por achar graça do que havia acabado de ouvir. A reação seguinte dela foi encostar o corpo no encosto do sofá como a olhar fixo na televisão sobre a parede de tijolos. Depois, levou todo o cabelo para um ombro enquanto sua mente parecia fervilhar pensamentos. Então, você estava dizendo que perguntou ao seu pai sobre o seu projeto em uma educação escolar mais real. E? Uma lágrima displicente escorreu pelo canto de um olho dela. Antonella abraçou uma almofada. Meu pai é rico.
mas é intransigente. Ela só investe em negócios vantajosos. Investir na escola da minha avó, para ela, era perder dinheiro. Como pode educação ser perda de tempo? E a escola dá lucros. Concordo. Os países mais desenvolvidos investem maciçamente na instrução do povo. As sobrancelhas arquearam concordando comigo. Ela herdou as fazendas de eucalipto da família e a fábrica de papel, mas não vejo preocupação nela em gerenciar a empresa com foco em desenvolver os funcionários, no sentido de dar a elas oportunidade de conhecimento, capacitação. Não é inteligente da parte dela pensar assim. Desculpe, não deveria ter falado mal do seu pai, mas acredito que um empresário precisa capacitar os colaboradores para que o seu negócio prospere. Aqui, no TEL, aplicamos treinamento de tempos em tempos e oferecemos benefícios atrativos. Trazemos especialistas e oferecemos palestras. Até mesmo o Caleb aplica cursos. O Caleb? Sim, Caleb é formado em marketing. Ela trabalhou em uma empresa de grande porte em São Paulo. Quando veio passar umas férias aqui, eu estava terminando a construção do TEL e na fase da seleção do pessoal. Ela se ofereceu a vaga de gerente geral. Bom, aqui nós investimos mesmo em treinamento para mantermos o nome do TEL no ranking de melhores do Brasil. Ela sorriu. Desculpe se soei presunçoso. Não é mentira alguma. Seu hotel é muito bem conceituado nos sites e aplicativos de avaliação de hotéis. Fazemos o possível para mantermos a qualidade. Eu trabalho na escola da minha avó. Sou professora. Então, acredito que a instrução nunca é demais. É precisa começar na base, sabe? Com as crianças. Até pensei em estudar administração de empresas e tentar mexer na área de recursos humanos do grupo empresarial. Mas desisti de trabalhar com meu pai. Não daria certo. Então, para irritar o velho, cursei pedagogia. Sebastião, eu me encontrei. Caramba! A voz, a feição, os olhos, tudo em Antonella ganhou vida ao dizer isso. Entendi. E sua avó aceita suas ideias de uma educação mais realista? Total. Só que eu fiz um trato com o meu pai, que o meu presente de casamento seria uma grana para eu ampliar a escola da Boa Vitória e desenvolver minhas ideias. Na porta da igreja, cobrei o velho e ela respondeu: depois a gente conversa sobre isso, Antonella. Agora não é hora. Na porta da igreja, realmente foi um ato ousado. Expressei minha opinião, também esticando a boca em um sorriso surpreso. Com as palavras de sempre dela, eu me toquei que essa hora jamais chegaria. Estava prestes a me casar com Horácio, mas com a ideia fixa de ganhar o dinheiro para realizar meus projetos. Isso não estava certo. Naquele instante, não me preocupei com o sentimento do meu noivo. Eu não estava sendo justa com ele. Eu o amava ou estava simplesmente negociando minha vida para conseguir o que queria? Algo parecido como um suspiro escapuliu da boca meio trêmula de emoção. Eu estava agindo com interesse. Que isso? Você pode amar seu noivo ainda. Pode ter se sentido somente, digamos, perdida. Antonella meneou a cabeça. Eu não amo Horácio. Eu amadureci. Acho que iniciei um processo de mudança interior durante a pandemia. Tanta gente sofreu, passou necessidade. Eu, entocada no castelo. A cada fala, ela me surpreendia com a sua maturidade. Fazendo estágio na escola da minha avó, eu a vi ajudando pessoas, mesmo no tumulto de ajustar o funcionamento da aula presencial para online. Foi uma loucura. Foi difícil para todo mundo. Aqui tivemos que fechar. Complicado. No meio desse tormento, minha avó promoveu campanha de alimentos para entregar nas comunidades. Bonita a atitude dela. Sim. Você precisava ver a quantidade de doações que ela conseguiu.
Minha avó é muito querida. E seus exemplos me fizeram enxergar como eu era um nojo. Gargalhei. Desculpe, é que seu jeito de falar é engraçado. Não, tudo bem. É agora mesmo. Ela se remexeu. Passei a enxergar meu relacionamento com outros olhos. Eu estava mudando e nada ao meu redor acompanhava meu ritmo. Entendi. Inclusive seu namorado. Ela balançou a cabeça, confirmando. É especial o meu namorado. Nossas famílias respiram poder. O pai dela também é empresário e tem muitos negócios com o meu pai. Nosso casamento seria vantajoso para ambas as famílias. Parecia que eu estava inserida em séculos passados, onde o pai se beneficiava às custas de uma união arranjada. Ergui as duas sobrancelhas, concordando com ela. Lamentável. Ainda assim, ele é meu pai, né? Tem o jeito próprio de viver a vida. Sei que tenho que respeitá-lo. Antonella soltou um suspiro sentido. Não costumo falar sobre o que eu penso dela ou de minha mãe para ninguém. Como exceção da minha avó é uma amiga. Mas não sei se você vai entender. Não estou encontrando a palavra certa. Os dedos de Antonella estalaram enquanto ela buscava se expressar. Você não o admira? Ela aqueceu comigo. Sei bem o que é isso. Ela não se preocupou nem por um segundo com meus sentimentos. Eu estava agindo da mesma forma como Horácio por interesse, meu Deus. Antonella jogou a almofada para o lado e esfregou o rosto. Esticou os braços e seus ombros se ergueram quando apoiou as mãos no sofá. A cabeça dela balançava negativamente. Eu sou uma pessoa ruim. Eu não podia continuar como aquilo. As palavras infelizes me tocaram de tal forma que engoli quadrado. Meus dedos pararam sobre a mão de Antonella. Não a acariciei. Minha intenção foi somente repassar a ela solidariedade com um toque simples. No instante seguinte, ela respirou fundo. Virou o rosto para mim. Não sei como agradecer a sua atenção comigo. Sua amizade, sério, vou querer guardar num potinho. Isso se você quiser ser meu amigo, claro. Amigo. Outra vez aquela palavra me causava desagrado. Não deveria. Por que eu não seria amigo dela? Ser seu amigo é viver em suspenso? Posso te pedir um tempo para pensar? O quê? Então tá certo? Eu não queria ser sua amiga mesmo. O nariz se torcendo declarava um desdém fajuto, já que os lábios se mexiam em um pretenso sorriso. Sua reação foi uma mentira flagrante. Desviei os olhos dela, embora estivesse me divertindo em ver como ela se estressava com facilidade. A perspectiva de invariavelmente provocá-la foi se tornando um hábito, porque lidiar com a Antonella era hilário, mas um caminho perigoso. Claro que vou querer ser seu amigo, falei, encarando a parede. Ha, ha, ha. Pode ter certeza de uma coisa. Será que eu quero mesmo saber? Sua vida terá um divisor de águas, antes e depois da Antonella. Foi inevitável voltar a olhá-la. Não tenho dúvida quanto a isso, chica. Eu realmente disse a verdade. Era muito claro que, no mínimo, nós passaríamos dias descontraídos, caso ela ficasse na cidade. Nossas bocas emudeceram, mas algo prendia nossos olhos. Em alguns momentos, eu sentia que hesitávamos em permitir nessa ligação, como olhares sendo desviados. Pelo menos, eu evitava ao máximo, porque quando acontecia era difícil desfazer o encanto. Mas agora é hora de pensar nesse seu estômago roncando. As duas mãos dela foram ao abdômen. Você ouviu? Ai, que vergonha! Total. Você está zombando de mim, Sebastião? Total. Repeti. Então, ela me pegou desprevenido.
Ai, você fez isso mesmo. Deu um chasquear em minha orelha. Quê? Um peteleco? Total. Eu me joguei para trás e minha barriga doeu de tanto rir. Ela rompeu em gargalhada e nossos sons alegres preencheram meu chalé, dando um molé na tristeza. Formidável. Essa era a palavra que melhor exprimia o que meus olhos viam. Da varanda do chalé do Sebastião, eu admirava a paisagem, tomando água de coco. Voltei os olhos novamente para aquela visão incrível, que era tudo e muito mais do que eu imaginara presenciar ao vivo e com muitas cores. Eu já havia viajado para inúmeros lugares mundo afora. Ainda assim, aquele litoral não deixava nada a desejar. Meu coração dava saltos a cada onda que se quebrava na praia e espalhava a espuma esbranquiçada pela areia. A cada kitesurfista que desempenhava as manobras sobre as pranchas na água salina, conduzidos pelas pipas que coloriam um céu azulzinho. Lindo demais! Então lembrei-me do quanto vivia iludida no meu relacionamento, tentando me convencer de que estava feliz com Horácio e de que a nossa lua de mel seria construída por cenas românticas, que ficaríamos deitados na rede e faríamos um sexo gostoso na piscina particular de um dos quartos do hotel, ou que usufruiríamos do bangalô chiquérrimo da praia, com garçons nos servindo bebidas e petiscos. Mas essa orgia gastronômica e sexual foi se revertendo em agonia à medida que o dia do casamento se aproximava. Por que, meu senhor? Por que eu não podia simplesmente amar Horácio e me fartar com seu carinho por mim? Meu ex-noivo era um gato. Não havia lugar onde olhos maliciosos não estivessem apostos para percorrerem avidamente seu tônus muscular. Sua estatura de 1,87 m, para ser mais específica. Seus olhos amorosos que me veneravam dia após dia desde os meus 15 anos. Oh, vida! Ainda assim, foi melhor assumir que não o amava o suficiente para constituir uma família de 3 filhos, que estavam nos planos dele, alinhados com nossas famílias. Nenhum deles me perguntava sobre minhas vontades, simplesmente decidiam por mim. E minha mãe era omissa. Para viver com meu pai, ela perdera sua própria voz. Beberiquei a água sorvendo o máximo que pude do canudo até engasgar. Tossi e tossi. Eu merecia. Como doía saber que Horácio sofria. Estar com ele no aeroporto e ver de perto o efeito apocalíptico causado por mim em suas emoções foi a gota d'água para me culpar pelo resto da minha vida. Gesticulei a cabeça positivamente. Ser piegas não fazia meu estilo. Eu tinha de seguir adiante. Foi melhor assim, eu dissera a ele. Essas palavras comuns me convenceriam a lutar pela minha liberdade e ideais. Além de orgulhar minha avó, mulher de fibra que não se deixava abater pelos reveses da vida. Cerrei os olhos e permiti que o vento alisasse meu rosto na varanda dos sonhos. Bateu uma saudade indescritível dela. Vovó era meu porto seguro emocional. Quando retornasse ao Rio, morar com ela seria uma possibilidade. Mais otimista depois do apoio incondicional que Sebastião me dera naquela madrugada, decidi ficar em Jeri. Sebastião, incansável, permanecer ao meu lado, ouvindo minhas lamentações, porque eu não conseguia falar em outra coisa a não ser sobre a culpa que eu sentia. Ele me acalmou e me convenceu a ficar um pouco mais até esfriar a cabeça. E tudo bem. Por que não me dar esse benefício? Que seja. Capítulo 10. Heloísa. Como você está, amiga? Manda um oi para eu saber se está viva. Tentei te alertar sobre a ida do Horácio, mas... Eu sei. Quando li sua mensagem já era tarde. Não consegui me preparar para o encontro. Ai, amiga, essa foi a pior conversa de toda a minha vida. Mas sobrevivi. Vamos todos sobreviver. Elô, nem te conto onde estou. Lembra daquele tudo de bom? O homão que você sugeriu que eu desse uma paquerada no aeroporto? Pois é, estou na casa dele. Acredita? Depois falo como vim parar aqui. Adianto que ele é dono do hotel e está me tratando como uma princesa até agora.
Bom, fique tranquila. Estou bem. Mãe, Antonella, eu ainda não consigo acreditar na vergonha que você nos fez passar. Garota, você ultrapassou todos os limites. Entre em contato. Seu pai está muito mais que furioso. Óbvio que ele estaria. Isso não era nenhuma surpresa. Meu pai havia bloqueado todas as minhas contas. Sorte que eu tinha aberto uma onde recebia meu salário de professora. Zapiei o celular para conferir. Ótimo, nenhuma mensagem do Senhor Todo-Poderoso, meu pai. Ufa, isso não era um sinal maravilhoso, mas eu estaria a salvo de suas palavras duras. Um dia ele entenderia que eu não desejava passar a vida sendo rotulada como filha do fulano ou nora do ciclano. Não cabia em meus planos ser uma pessoa sem personalidade própria. Ganhar meu espaço através das minhas qualidades e esforço não era pecado algum. Como não era errado ter dinheiro, só que não às custas de vender a minha alma. Mas trocentas mensagens de amigas e alguns repórteres, que eu não sabia como haviam conseguido o número do meu celular querendo agendar entrevista. Vó, minha neta, conte comigo para o que precisar. Não se esqueça de que a porta da minha casa estará escancarada para recebê-la no seu retorno. Beijos de quem te ama, vovó. Se precisar de um dinheiro para as despesas, conte comigo. Ah, como não se emocionar por ser amada e entendida por alguém que tinha o meu sangue. Vó, vou precisar da passagem de volta. O Horácio que tinha comprado. Bom, quando puder me chama. O ar marinho se infiltrou pela boca até meus pulmões e saiu de uma vez com um suspiro de desabafo e alívio. A imagem do rosto transtornado do Horácio, em uma súplica silenciosa para eu não sair daquela igreja sem ele, ainda rondava minhas lembranças. Havia sido muito duro. Mas, como disse a ele e a Heloísa, nós sobreviveríamos a esse episódio. O tempo cura as feridas. Ao acordar, pude reparar melhor na casa onde estava instalada. Gostei da decoração do ambiente masculino. A parede de tijolinhos, o couro do sofá, as banquetas prateadas contrastando com o balcão de pedra preta e o verde das plantas. Trazia paz e harmonia com os elementos naturais como a madeira e a palha. Quanto ao quarto do Sebastião, bom, eu não sabia, já que eu havia me recusado a dormir na cama dele. Já era um absurdo e estranho nós estarmos sob um mesmo teto. Não fazia sentido tirá-lo do seu conforto habitual. Pelo menos a cama seria dele enquanto eu não encontrasse vaga em alguma pousada. Foi uma verdadeira queda de braço, cada um defendendo seu argumento até a morte, culminando com a minha vitória no embate. Passei a ter 3 adjetivos a partir de então: teimosa, cabeça dura e inflexível. Não que ele tenha sido mal educado, ogro ou algo do tipo. Bom, eu precisava me condenar, já que a maioria das provocações partiam de mim. Diante de tudo o que acontecera, Sebastião fora um achado, embora eu estivesse bastante sem jeito por estar no chalé dele de favor. Andei calmamente até o balcão que dividia a sala e a cozinha no estilo americano e deixei o coco bem ali, ao lado do cooktop e do prato dos pães. Eu estava tão distraída me recordando dele e da nossa conversa que perdi não somente a fala, como meu queixo caiu ao me deparar com ele sob o alisar da porta. Por mais que meus olhos tenham arrumado uma tremedeira e eu fizesse força para não avaliar o bonitão, foi impossível segurar a vontade incontrolável de checar quantas ondulações possuíam o abdômen sarado do Sebastião. Elas iniciavam após a curva do peito e se perdiam no cós da bermuda. Surgir assim, sem aviso prévio e sem camisa, foi covardia. Meu cérebro perdeu o raciocínio e, naquele momento, eu não conseguia somar se 2 mais 2 eram 4, quanto mais processar o que meus olhos viam. Eu podia acrescentar mais um adjetivo aos 3 já determinados por ele sobre a minha pessoa: idiota. Embora eu duvidasse que, com sua educação, ele me intitulasse dessa forma. Eu estava literalmente surtando. Não em gestos, mas em pensamentos. Era assim que eu me sentia. Uma moça sem raciocínio diante de um homem mais velho. Sebastião era a única pessoa que me fazia perder a fala
e que fazia com que a minha bochecha tomasse um tom escarlate, me condenando a entrar no rol da lista dos admiradores daquele corpo que dava vontade de morder todinho. O que eu estava pensando? Ah, você ainda está aqui. Pensei que estivesse na praia, eu ouvi dizer. Bem, para ser sincera, apenas captei bem longe a voz com um tom meio rouco. Com a cabeça confirmei, ainda que permanecesse zonza, perplexa e, claro, idiota. Então respondi enquanto o via vestir uma camiseta. Você está bem? Está sentindo alguma coisa? Estou sentindo, sim. Um calor... Quase. Mas foi por pouco que eu não me abanei. Eu não sabia qual havia sido a última vez que um calor me atacava dos pés à cabeça por Horácio. Pisquei mais uma vez, despertando da apatia e soltando o ar preso em meus pulmões. Ele passou por mim e circulou o balcão. Livrou-se dos chinelos na mão, colocando-os nas treliças de um banco. O cabelo molhado, meio bagunçado, caía em sua testa. O rosto apimentado pelo efeito do sol deixava o espanhol mais charmoso que nunca. Perdi o ar. Então me virei para ele e me sentei na banqueta do balcão. Cruzei as pernas, apoiei o cotovelo na pedra geladinha e enrolei uma mecha do cabelo no dedo, dissimulando estar tranquila. Encontrei as mãos dele apoiadas na bancada. Elas erguiam de leve os ombros. Os olhos, mais claros que o de costume, me censuraram a uma distância curta. Não. Claro que não estou sentindo nada. Eu... Estava me preparando para andar pela cidade e procurar um lugar para me hospedar. Uma noite inteira já foi o suficiente para te incomodar. Você não comeu nada? Eu ouvi resmungar. Não pode ficar sem se alimentar, Antonella. Ele falou meu nome e somente então percebi como soava diferente vindo dele. Bonito. Com sotaque espanhol, o E era falado mais aberto. Claramente gostei de assimilar o meu nome sendo pronunciado pelo sotaque do Sebastião, o que não significava nada, não é? Não estou com fome. Ele foi até a geladeira e retirou um suco amarelado de lá. Retornou à bancada e pegou um copo de uma bandeja, despejando a bebida até a metade, mais ou menos. Greve de fome não vai ajudar a recuperar sua motivação. Pelo contrário, comer é vida. Distraída, ouvi o conselho dele ao passo que mordiscava o canto do meu dedinho, encarando o azul marinho e branco da canga que cobria meu corpo, as pontas cruzadas sobre os seios. Evitar olhar nos olhos cristalinos era questão de sobrevivência mesmo. Vida é morar num lugar como esse, acordar todos os dias e se sentar na espreguiçadeira vendo o balanço do mar. Expressei o que sentia e soprei uma pelinha que havia se assentado na unha. Foi surpresa para mim quando senti o toque do dedo dele em meu queixo, clamando para que eu olhasse de uma vez por todas enquanto conversávamos. Ei, deixa de ser dramática. Eu? Dramática? Ele uniu as mãos em prece e fechou os olhos. Eu me esforcei para não rir. Não iríamos dar início a outro embate. Preferia manter o clima ameno do fim da noite anterior. Vimos o dia quase clarear rindo das histórias das broncas que ele tinha levado da avó quando criança. Ele não havia sido fácil, viu? E nós percebemos que tínhamos algo em comum. As avós maternas presentes em nossas vidas. Você não precisa ir ainda. Fique o tempo que quiser em minha casa, certo? Abri e fechei a boca para dizer que não era justo. Ele me interrompeu através do toque do seu dedo em meus lábios. Senti pele na pele, o calor reverberando em mim. O estremecimento foi inevitável. Shhh! Não diga mais nada. Você vai ficar. Está decidido. Por quem? Não me lembro de mencionar que ficaria. Você vai ficar. Ele confirmou e piscou, pegando-me de surpresa. Sebastião era um cara que não precisava de muitos gestos para demonstrar o quanto era charmoso. Naquele instante, ele conseguiu me calar. Poucas pessoas conseguem esse feito. Meu ex-noivo era tão complacente com tudo, aliás, com todos. Bem, não convinha fazer comparações,
mas confesso que topei de cara com a assertividade do Sebastião. Ele se impôs no momento certo, embora me tratasse com respeito e educação. Só que era óbvio que eu daria a última palavra. Nós selamos mesmo um pacto de amizade. Vou dar um crédito a você, meu anfitrião. As sobrancelhas claras se elevaram. Tudo bem, eu introduzi um meu que não deveria estar ali e que soara íntimo pra caramba. Ô, boca grande, por que não havia ficado calada pelo menos uma vez? Você não é fácil, Antonella. Sua cabeça meneava, mas seus olhos não debandaram dos meus. Agora venha comigo. Você não sabe o que está perdendo. Pulei da banqueta, ele veio ao meu encontro. Já sei, vai me ensinar a praticar aquilo ali? Apontei com o indicador em direção à varanda. Sabe que não seria uma má ideia? Kitesurf? Identifiquei um sorriso enigmático nele. Isso fica para outra hora. Então você pratica kitesurf. Mais um sorriso de tirar o fôlego, que respondeu sem precisar dizer nada. Ok. Meia hora depois, eu soltava suspiros seguidos a cada pão, doce e geleia que comia. A lista era imensa. Ainda existia um cardápio complementar. Então pedi mais umas coisinhas, como ovo mexido e um sanduíche de queijo brie e presunto fresco. Obrigada, Sebastião. Ele oscilou os ombros sem entender meu agradecimento. Mordisquei um biscoito delicinha com um formato de estrela do mar. Não vou mentir, eu estava morrendo de fome. Antes que você diga, não disse, eu estou me antecipando e afirmando que você tinha razão. Mas não se acostume muito a me ouvir dizer isso em voz alta o tempo todo, ok? Claro que Sebastião não deixaria escapar uma ironia. Então dissimulou escrever no papel em sua mão. Anotado o recado. Rimos alto, mas descontraídos. Só quando comecei a comer percebi o quanto estava esfomeada. Sob o teto de palha sustentado por toras de madeira, com a brisa marítima refrescando a pele e o estômago já satisfeito, eu me sentia outra. Com menos quilos de opressão sobre as costas, idem. Sebastião estava sendo uma maravilhosa companhia. E, com seu jeito prestativo, fazia de tudo para eu não retomar ao ponto de partida do sentimento de culpa. Peguei a xícara. Eu tomava achocolatado e a revesti com minhas mãos, sentindo o calor envolver minha sensação física, porque a emocional fora controlada pela atenção que ele despendia a todo instante para mim. O hotel fica sempre cheio assim? O ano todo. Ele respondeu e permaneceu fazendo anotações em um bloco. Diante de Sebastião, notei que os olhos astutos percorriam um salão com mesas e cadeiras de madeira escura e refinada, por onde os garçons zigue-zagueavam prestativos atendendo os hóspedes. Notei que os funcionários eram um reflexo dele, de sua educação e alegria. Captei outra coisa interessante. Embora Sebastião demonstrasse uma postura relaxada, ele cuidava do que era seu. As antenas estavam literalmente ligadas sem abandonar o sorriso simpático para quem o cumprimentava. Faz sentido e é merecido que o seu empreendimento tenha sucesso. A qualidade do atendimento e disso tudo, girei as mãos no ar com um propósito de englobar todo o local. Isso tudo é massa. Nunca iria imaginar que ouviria música ao vivo no café da manhã de um hotel. Precisamos oferecer um diferencial aos hóspedes, ainda mais sendo no início da semana, quando as taxas de ocupação normalmente caem. Como não servimos almoço, estendemos o horário do desjejum por mais 1 hora que o normal das outras hospedagens. Ele beliscou uma rodela de kiwi. E cá entre nós, com essa vista, nem precisei dizer mais nada. Enquanto nossos ouvidos se saciavam com as notas das músicas de MPB que escapuliam suaves dos lábios da cantora, as folhas dos coqueiros bailavam com o sopro constante do vento na orla da praia. As castanheiras não ficavam aquém e disputavam com os amigos coqueiros quem sacudia com mais eficácia suas folhas. Era bonito ver a natureza trabalhando em conjunto.
Os ombrelones brancos na faixa de areia que ladeava o hotel após o calçamento de madeira ripada protegiam os hóspedes que se regalavam com bebidas e petiscos oferecidos no cardápio. Meus dedos não se seguraram quietos e tamborilaram na maçã do rosto. O queixo apoiado na palma da mão, com os nervos assentados em uma paz imprevista. Notei que Sebastião sorriu, satisfeito, embora não abandonasse a escrita no papel. Ficar ali contemplando a natureza do lugar bucólico não era opção, era um alívio para as emoções. Foi o mais próximo de um sentimento de paz que tive naqueles últimos 2 dias. Olha quem eu vejo! Sebastião largou a caneta e fechou o bloco sobre a mesa, o que atraiu minha curiosidade para o que de fato estava escrito e bagunçou a cabeça de um menino. Notei que o garotinho, arrisco dizer que ele tinha uns 6 anos, se esquivou do contato do Sebastião. Como professora, eu observava as atitudes das crianças. Caleb chamou minha atenção. Ele vinha do corredor de paredes terrosas e vasos pequenos com inúmeras plantas verdes. Logo captei que a criança deveria ser o Miguelzinho, o filho do Ruivo. Nem se eu não o tivesse ouvido mencionar que era pai, eu teria certeza de que os dois eram parentes. Cabelos da mesma tonalidade, semelhantes ao do Ed Sheeran, e o mesmo sorriso estendido no rosto em ambos. Senta aqui, rapaz. Sebastião indicou a cadeira, puxando-a para trás. O menino piscou algumas vezes, e seus olhos, quando se acalmaram, viajaram para outros lugares dispersos e livres da atenção do tio postiço. Deu alguns passinhos sobre as pontas dos pés em direção ao caminho que conduzia à praia, mas o pai o alcançou, o trazendo de volta para nós. Oi, Antonella, e aí? Está gostando do estabelecimento? Caleb perguntou educado. Muito, melhor impossível. Depois estou pensando em descansar na rede sob aquela castanheira. Apontei com o nariz para o lado. Geri é o melhor lugar para recarregar as energias. Mas, se quiser adrenalina, sugiro que tenha aulas de kitesurf com Sebastião. Ele é o melhor da região. Sério? Perguntei ao próprio. Não. Eu até posso ensinar, mas a parte que eu sou o melhor não é verdade. O chefe é modesto. Caleb bateu no ombro do outro. Sobre as vozes masculinas, ouvi que a moça informava que cantaria mais 2 músicas somente, pois o café se encerraria. Miguel tampou os ouvidos com as mãos e Caleb endureceu a expressão. Logo em seguida, pude entender melhor a reação paterna. Ele previa o que aconteceria na sequência. Miguel, não grite, meu filho. Olha, o pai vai te levar à escola depois. Preciso trabalhar primeiro. Caleb se agachou para que seus olhos se nivelassem aos do filho. A voz não saiu densa, e seu olhar era permeado de carinho. No mesmo instante, Sebastião, ao perceber o que acontecia, foi à cantora e solicitou que ela terminasse a apresentação. Suspeitei que Miguel era um garoto diagnosticado com TEA, portador de espectro autista. Desculpe, Antonella, meu filho não se sente bem em lugares com som alto. Eu deveria ter me atentado de que hoje seria dia de música ao vivo. Mas minha família foi embora e eu não tinha com quem deixá-lo antes de levá-lo à escola. Acenei que não se preocupasse, indicando que as desculpas não precisavam ser ditas. Recebi um sorriso sem abrir os lábios e um suspiro seguiu num ato de alívio. Parecia que Caleb estava cansado. As olheiras o denunciavam. Se eu te disser que também não sou muito fã, você vai acreditar? Então não esquenta. Trocamos um sorriso cúmplice. Obrigado. Ele dobrou os joelhos e ergueu o menino do chão, abraçando-o. Como se estivesse jogando bola, chutei a água espumosa que chegou aos nossos pés. O sol estava ameno, encoberto por nuvens esparsas. Eu e Antonella caminhávamos na beira do mar, captando a energia da força da natureza. Estou me sentindo mais revigorada. Este lugar é mágico. Não sei se mereço estar aqui. Não seja tão dura com você, chica. Você abraçou a verdade. A sua verdade, não foi? E ela é certa para você. Ela fez que sim com a cabeça, embora estivesse fitando o chão de areia.
Pude ver que a culpa estava gravada em sua feição. Eu queria muito motivá-la. Antonella parecia ser uma moça de princípios firmes, de acordo com o que ela dissera durante seu desabafo. Creio que sim. Sim, ela é. Eu a admiro por ter tido coragem para mudar. Sair da zona do conforto, sabe? Eu só consegui fazer isso quando cheguei ao fundo do poço. Raspei a garganta. Acabei falando demais. Sorte que seus pensamentos distantes a distraíram e ela não ouviu o que eu havia dito. Melhor assim. Não era meu hábito falar sobre minha vida particular. Acho que somente 3 pessoas me admiram. Seus lábios de coração se uniram em meu umbigo. Por mais que eu fizesse força para vê-la como hóspede e uma futura amiga, era impossível não notar como Antonella era gata. Você, minha avó e minha amiga, Heloísa, a que estava no aeroporto comigo quando nossas malas se conheceram. Ela me deu um sorriso tímido. Você deve ter visto a Elo? Uma loira. Se eu dissesse a ela que, apesar da situação e da pequena discussão naquele dia, minha atenção estivera totalmente voltada para a cor dos olhos caramelos diante de mim, me fuzilando. Não me lembro, eu estava com pressa. O sorriso irônico com os lábios unidos foi disparado para mim. E rompemos em um riso contínuo. Gostei de vê-la em nosso momento de descontração. Você já parou para pensar que crescer dói? Não é fácil. Tira a gente da zona de conforto. Ela me olhou, pensativa. É verdade. Não deixe morrer sua vontade de fazer o que gosta. Principalmente seu plano de tocar seu projeto educacional. Sua motivação vai estar aí. Mas como? Antonella expirou toda a sua ansiedade por realizar aquilo. Sem dinheiro, não conseguimos fazer nada. Não gostaria de pedir nada ao meu pai. Nem convém fazer isso depois de tudo. Nem sempre precisamos de dinheiro para realizar um sonho. Você vai sentir quando a oportunidade chegar. Vai dar certo. Mais uma frase motivacional? Sempre. O silêncio se instalou por alguns segundos. Eu podia ouvir as engrenagens do cérebro da Antonella trabalhando junto aos sons da natureza e ao zum-zum-zum das vozes dos turistas. Minutos se passaram, até que ela quebrou a nossa mudez de palavras, porque os pensamentos estavam em polvorosa. Pelo menos, os meus estavam. Eu fazia de tudo para não checar o corpo da moça. Ela havia amarrado a canga na cintura depois de dar várias voltas, no tecido que somente cobria a bunda dela. A cintura delgada, o cabelo tocando os seios, as coxas torneadas à mostra. Como você veio parar aqui? Quer dizer, saiu da Espanha direto para Jeri? Vim com um amigo. Passar uns dias aqui e estou aqui quase 8 anos. 1 ano e pouco foi durante a construção do hotel. Ela ergueu as sobrancelhas, indicando que eu tinha dado uma bandeira enorme e que não havia conhecido a vila por intermédio de um amigo. Ela prosseguiu com o assunto. Quando saí correndo da igreja e peguei carona no primeiro carro que passou na rua, este seria o último lugar que pensei em vir. Mas não está sendo tão ruim. Obrigado pela parte que me toca. Dei uma olhada ligeira no rosto dela, mas sua expressão se mantinha impassível. A possibilidade de estar revivendo o momento da escolha de largar tudo para trás era tão certa quanto sua beleza. Seus pensamentos oscilavam entre culpa e a tentativa de superar a situação. Normal. Mas, me diz, você entrou mesmo num carro de um desconhecido? Antonella, que imprudência! Ou eu entrava no carro, ou meu pai comia meu fígado. Gargalhei, jogando a cabeça para trás. Você fala cada pérola. Se você conhecesse o velho... Você diz isso porque não conhece o meu, confessei, e logo me arrependi.
Falar sobre o meu pai era tocar uma ferida que não convinha que voltasse a doer. Outra vez, fizemos uma pausa na conversa. Oh, Josi! Também me estava com uma saudade de você, moleque. Que amigo lindo! Eu amo a pelagem de 3 cores dessa raça. Ela é de quem? Do dono da pousada vizinha. Está sempre pela praia. Fujal, não é, Ozzy? Ela é morta? Nada. Eu me agachei e a convidei com os olhos para fazer o mesmo. Encostei o meu rosto no focinho dela. Mansinho. Enquanto Antonella acariciava Ozzy, a vida em torno de nós se manifestava. Uma menina construía um castelo de areia como o pai. 2 jovens davam cambalhotas. O sol do meio-dia castigava a pele. O calor se entranhava no corpo. Meus poros transpiravam como estímulo dos pensamentos mais arfantes que estavam se avolumando em minha cabeça e sensações. Fiz força para me controlar, ainda mais depois de tudo o que ela tinha passado nos últimos dias. Confiança em alguém sem segundas intenções era o que Antonella precisava. E eu estava disposto a proporcionar momentos incríveis para ela, à beira-mar. Na direção dela, foi irresistível não chutar um monte de água que viera como uma onda.